Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida hoje que você precisa de um socorro. Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida hoje como empresário que você precisa de uma resposta. Talvez você esteja vivendo um momento no seu casamento hoje que você precisa de uma segurança, que você precisa de um milagre. E o que eu vou falar para você é... Fala mais de como fazer o devocional. Mano, o devocional, eu também posso chamar de TSD, né? Que é um tempo a sós com Deus, que é eu tirar um tempo para eu falar com Deus. E eu posso estar lendo um livro, eu posso estar lendo a palavra, eu posso estar orando, eu posso estar... Não importa o que eu esteja fazendo, desde que é um tempo que eu estou dedicado somente a Ele, sem distração. Quando você se permite ser usado por Deus, você se permite, assim, ouvir, entendeu? Não é só falar. Às vezes, no meu devocional, eu só fico calado, eu não tenho... Às vezes você tem um dia triste, sabe, gente? Porque às vezes você tem um dia triste, todo mundo tem um dia triste. Às vezes você tá pra baixo, você tá meio desanimado. E às vezes eu não falo nada. Eu só fico parado assim, tipo assim, porque o Senhor conhece tudo. E o Espírito Santo, ele mesmo quando a gente não consegue orar, ele expressa as nossas orações para Deus, tá? Ele leva elas para Deus como em gemidos inexprimíveis, né? Então, assim, ele leva elas para Deus. Então, assim, é muito massa isso. E eu deixo fluir. E uma coisa que eu gostaria que vocês anotassem mesmo, mano, é que, assim, muitas das coisas que nós temos pedido para Deus falou isso comigo hoje de manhã, tá? Muitas das coisas que nós temos pedido para Deus, Ele responde para nós como eu, como pai, respondo pro Brian, respondo pra Maria, respondo pra Sofia. Respondo assim, agora não. E agora não é não. É simplesmente agora não. Você tem maturidade suficiente para entender a diferença do agora não pro não? É tipo, pai, posso fazer isso aqui? Ele pode dizer assim, não. E simples, e você tem que entender que a melhor coisa para você é aquele não dele. E você pode também pedir algo para ele e ele responder agora não. E o agora não, e você, às vezes você fala assim, Deus, tem que ser hoje, eu preciso do negócio e só se for nessa semana e não sei o que. E Deus pode responder para você assim, filho, agora não, essa semana não. E isso é interessante, tá? Isso é interessante. Então, assim, ó, você tem que entender que assim como nós esperamos que os nossos filhos entendam que quando nós falamos para ele agora não, nós temos os melhores interesses dele e ele tem que confiar em nós, nós também temos que entender que quando Deus fala pra gente agora não, ele não está dizendo não, ele só está dizendo que não tá na hora e que a hora certa, a hora dele vai ser muito melhor do que aquilo. O Brian, recentemente, ficava muito tempo no celular, tá, gente? Muito tempo mesmo. Aí a Apple tem aquele aplicativo Tempo de Uso, que eu, como pai, consigo programar quanto tempo que ele passa no celular. Primeiro eu chamei o Brian e falei assim, Brian, você sabe que o pai te ama, né? Aí ele, sei, pai. Aí eu falei assim, ok, você confia que o pai te ama? Você tem certeza que eu te amo? Ele, tenho certeza, pai, que você me ama. Eu falei, ok. Então eu preciso que você confia em mim e no meu amor por você, mesmo que você não entenda aquilo que eu estou falando com você. Aí ele já começou a ficar preocupado. Aí ele, como assim, pai? Eu falei assim, mesmo que você não entenda, você tem que confiar em mim, de entender que eu sei o que é melhor para você. Ele, não, pai, você não sabe. Eu falei assim, eu sei, Brian, você tem que entender que eu sei o que é melhor para você. Como seu pai, eu sei o que é melhor para você. Assim como Deus fala com a gente. E aí o que eu falei com o Brian? Eu falei, Brian, a partir de hoje você vai usar celular só 1 hora por dia. Nossa, ele quase morreu. E começou a chorar, e começou a espernear, e começou a gritar. E daí eu falei assim, tá bom, Brian, eu vou deixar 2 horas por dia e nem 1 minuto a mais. E ele ficou revoltado, assim, ele chorou um dia inteiro praticamente. Ele praticamente entrou em depressão durante 24 horas. E é o que a gente faz com Deus quando Deus faz algo assim com a gente. Só que sabe que interessante? O Brian não tinha nenhum amigo presencial, né? Tipo assim, físico. Nenhum amigo dentro do condomínio, nenhum amigo no bairro, nem nada disso. E foi uma coisa bem simples. Eu limitei o tempo de tela dele para 2 horas por dia. O Brian tá com
30 amigos. Toda hora agora ele quer ficar lá brincando no parquinho do condomínio com os coleguinhas vão em casa, eles vão na casa dos coleguinhas. Então, olha que interessante. Só que aí eu peguei, depois eu chamei ele e falei, Brian, viu? Aí ele viu o quê? Eu falei, viu como que o pai sabe o que é melhor para você? E mesmo que você não entenda, você tem que confiar no aquilo que o pai falou. A mesma coisa é a gente com Deus. A mesma coisa é a gente com Deus. Então assim, mesmo quando a gente não entende, a gente tem que entender naquilo que ele promete, as coisas que ele prometeu. E ele já prometeu uma porrada de coisa pra gente, né? E dentro das coisas que ele prometeu, ele não volta atrás. E eu vou falar com você, ele tem o nosso melhor interesse, no coração dele. Ou seja, não importa o quanto que você pense que você sabe o que é melhor pra você, Deus é o único que realmente sabe o que é melhor para você. Ele sabe de uma maneira assim que vocês nem imaginam. Ele faz isso comigo e eu fico... Mano, eu sou o Brian, sabe? Tipo assim, eu sou o Brian, Deus faz isso comigo, aí eu falo assim, Deus, não faz isso, não faz, eu não quero passar por isso. E Deus fala assim, filho, confia em mim, só passa, é a melhor coisa pra você, é isso. E aí depois que passa oh Deus, tá bom, foi massa. Então tipo assim, eu sei que eu já vivi momentos na minha vida onde que eu achei, mano, já era, mano, agora eu vou, agora foi o boi com a corda, agora eu não vou aguentar mais a pressão, eu não vou aguentar isso. E o engraçado é o seguinte, a Rai até falou comigo um dia assim, recente, falou assim, nossa amor, parece que a cada um ano, a cada X anos acontece alguma coisa assim. Eu falei, não. Ela falou assim, acontece a mesma coisa. Eu falei, não, acontece uma coisa 10 vezes mais forte, 10 vezes mais forte. Só que Deus sempre nos leva 10 vezes mais forte também. Então assim, acontece algo. Então assim, assim, da mesma forma que ele fez com todo mundo que ele usou na Bíblia, ele faz com a gente também. Então primeiro Deus me deu um desafio desse tamanhozinho. Aí eu venci, ele pegou e me deu um desafio desse tamanhozinho, e eu venci, ele me deu um desafio desse tamanhozinho, e ele vai aumentando o desafio. Agora, ele vai provando a gente para que a gente possa ser aprovado. E a cada nova prova, a gente vai crescendo. O ano passado foi um ano extraordinário para mim. Foi um ano extraordinário de crescimento pessoal. Não estou falando de crescimento financeiro, não estou falando de questão de grana, não. Estou falando de crescimento pessoal que foi muito mais impactante. Eu aprendi coisas a meu respeito que, mano, nossa, valeu muito a pena. Mas a gente aprende muito na dor também. A gente não aprende só nos momentos bons. A gente aprende chorando porque cortou o nosso tempo de celular e a gente podia ficar 24 horas no celular e agora a gente está ficando 2 horas. Cortou, tirou de mim. Deus sempre vai podar, né? Ele vai podar um pouquinho assim. Quando suas asinhas estiver crescendo demais, ele vai podar. Quem tem cachorro sabe que de vez em quando tem que mandar o dog. O dog é o filho, tá? Para quem tem dog, o dog é um filho. De vez em quando tem que mandar o dog dar uma podada lá, porque tá muito grande, né? Começa já a atrapalhar o dog, começa a dar alguns BO com o dog. Então assim, de vez em quando Deus permite isso também. No ano passado, eu lembro que no início do ano, eu comecei o ano me sentindo o extraterrestre dos empresários. Tentei abraçar o mundo inteiro, tentei tocar 50 empresas ao mesmo tempo, e daqui a pouco eu fui parar no hospital, daqui a pouco eu não estava aguentando. E outra, não tem como você fazer 200 coisas com excelência, entendeu? Você tem que... Então assim, Deus vai nos moldando e Ele vai nos transformando para produzir em nós um crescimento que é para Ele. E isso é muito interessante. É quando você entende que da mesma forma que a gente faz com os nossos filhos, da mesma forma que a gente fala com os nossos filhos, agora não, da mesma forma que a gente priva os nossos filhos de alguma coisa, pensando em produzir neles algo melhor, da mesma forma que a gente fala com os nossos filhos, filho, não põe o dedo na tomada, aí o menino vai lá e toma o choque. Aí você fala assim, graças a Deus que você pôs o dedo na tomada, que você tomou o choque, e eu sei que você nunca mais vai pôr o dedo na tomada, e o filho, eu nunca mais vou pôr o dedo na tomada. Então, esses aprendizados, gente, traz um negócio chamado maturidade. E aí tem uma coisa muito importante sobre essa lapidação. Todo mundo que Deus usou na Bíblia
todo mundo que Deus usou na Bíblia, ele antes passou essas pessoas pelas provações do fogo. Ele antes passou essas pessoas por provas e que foram capacitando elas. Então pensa assim, Davi, o rei Davi, coração, né, o homem escolhido segundo o coração de Deus, o cara que foi escolhido. E olha que interessante, e isso, a coisa que eu acho mais interessante de Deus é isso aqui. Deus pega Davi, o cara lá, né, que é o improvável, e fala com Davi assim: ei, tô te ungindo o rei. Mudou alguma coisa na vida de Davi naquele dia? Não. Ele passou a reinar em Jerusalém? Não. Pelo contrário, ele foi servir o rei. E o rei, depois de muita inveja, queria matar Davi. E Davi teve oportunidades de matar o rei. Só que ele falou assim: não, se Deus falou comigo que ele vai me dar o trono, é ele que vai me dar o trono. Eu não preciso tomar o trono. Olha que interessante. Mas olha que quando ele começa a chamar a atenção do rei, uma das maneiras, além do negócio da harpa, uma das maneiras bem extraordinária é que o povo já estava ali sofrendo na mão de um filisteu que afrontava eles por 40 dias, e daí ele falou assim: eu vou enfrentar esse filisteu. E aí tem uma coisa muito interessante, que o Saul, que era o então rei, falou assim: não, mano, você é só uma criança. Aí ele falou assim: o rei, enquanto o seu servo, ou seja, ele era servo do rei, e ele já era rei. Olha que interessante. Só que ainda assim não tinha se cumprido, então ele ainda era servo. Quando o seu servo apacentava as ovelhas e vinha um urso e pegava as ovelhas, eu corria atrás do urso e matava o urso. Quando vinha um leão e pegava as ovelhas, eu corria atrás do leão e matava o leão. Então, da mesma maneira que eu matei um urso, que eu matei um leão, quem é esse circunciso desse filisteu para afrontar o Deus dos exércitos? Olha que interessante. Então, o que deu a Davi a ousadia de enfrentar o gigante? O fato dele já ter vencido um urso, o fato dele já ter vencido um leão. Então, essas coisas que Deus vai fazendo com você ao longo da sua vida, esses processos são processos que vão te levar a um crescimento. Existe um fato muito interessante na vida de Davi, que foi o seguinte: Davi, teve um momento que Davi estava fugindo de Absalão, e Absalão é o filho dele, viu? Absalão estava tomando o trono. E enquanto Davi estava saindo da cidade, fugindo, gente, olha pra você ver que doideira, o cara era rei, agora ele já era rei e tal, ele estava fugindo do próprio filho, que tinha armado tudo contra ele de uma maneira assim totalmente errada. Ele encontra um cara no meio do caminho, e esse cara vai para apedrejar Davi, vai para jogar uma pedra em Davi, e ele vai e fala assim com Davi: isso é porque você roubou o trono de Saul, você não sei o que. Aí o servo de Davi já arranca a espada para ir matar aquele cara. Aí Davi fala assim: não vai matar ele, porque eu sei que eu não roubei o trono de Saul. Eu sei que eu não roubei o trono de Saul porque foi Deus quem me deu o trono de Saul. Mas aquele cara que estava vindo de fora, ele não viu isso. Para ele, quem ia reinar depois de Saul seria Jonatas, e quem reinou foi Davi. Então o cara não entendia nada sobre aquele negócio. E uma coisa interessante é que o cara falou o seguinte: que Davi fala? Davi fala assim: deixa ele, porque se Deus estiver usando ele para me tratar, não tem nada que eu possa fazer e eu vou ser tratado. Agora, se Deus não estiver usando ele, eu também não preciso fazer nada, que Deus vai tratar com ele. Então, olha que interessante, isso é muito interessante, que as pessoas podem pegar e até tentar distorcer também histórias e tentar distorcer coisas a seu respeito, e que você tem que se colocar nessa posição na mesma posição que Davi se colocou, de que se Deus levantou a pessoa para te tratar, você não pode contra Deus. Então, mano, esquece, não adianta você tentar contra Deus. Então, se Deus levantou alguém para te tratar, você não tem o que fazer, Deus vai te tratar e pronto. Mas se Deus não levantou, você também não tem que fazer nada contra aquela pessoa, porque Deus vai tratar aquela pessoa. E isso é extraordinário, é isso que eu amo sobre Deus. É o quê? É você confiar de uma maneira incondicional que todas as coisas cooperam, trabalham junto para
para todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. As coisas boas e as coisas ruins. Então, talvez você esteja vivendo um momento na sua vida hoje que você precisa de um socorro. Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida hoje como empresário que você precisa de uma resposta. Talvez você esteja vivendo um momento no seu casamento hoje que você precisa de uma segurança, que você precisa de um milagre. E o que eu vou falar para você é... Fala pessoal, o que você está assistindo aí agora é um resumo das lives que eu faço de segunda a sexta-feira às 6h01 da manhã. O preço que eu cobro para você assistir essas lives é só você acordar cedo, acordar 6 horas da manhã, não, um pouquinho antes, né? Para que você esteja ali 6h01 pontualmente de segunda a sexta recebendo esse conteúdo gratuito. Porque isso que você está recebendo agora é só um resumo. Então não esqueça, segunda a sexta, 6h01 da manhã aqui no nosso canal do YouTube. Fica com Deus e aproveita o conteúdo aí. Valeu! Às vezes Deus vai te prover o milagre, né? É como um piloto que está pilotando um avião e pede permissão para desviar de uma nuvem, de uma formação que está na sua frente. Às vezes Deus vai falar com você assim, ok, pode desviar. E às vezes Deus quer que você passe no meio daquela tempestade. Eu estou preso, mas espera aí, tem uma palavra liberada sobre a minha vida. Tem uma palavra liberada sobre a minha vida. E a palavra liberada sobre a minha vida é que eu vou governar. Então não importa o que eu estou vendo à minha volta, o que importa é aquilo que Deus falou sobre a minha vida. Como parar de procrastinar? Muito boa a sua pergunta, Guilherme. Para parar de procrastinar, você tem que entender muito bem o porquê você quer fazer aquilo que você quer fazer e você entender como que você funciona, como que o seu corpo funciona com relação às horas de produtividade. Por exemplo, as minhas horas mais produtivas são as primeiras horas do dia, após eu acordar. Então, assim, por isso que as primeiras horas do dia eu vou lá, o que eu faço? Eu faço primeiro umas 2 horas de devocionais, só eu e Deus, e depois eu vou e dedico 1 hora da minha vida aqui para vocês, e depois eu vou atacar a tarefa mais difícil do meu dia. Por quê? Porque é a hora que eu estou mais produtivo, mesmo que eu não queira fazer aquilo.